Temporada 3, episódio 205. Quem cala consente. É isso? Nem tudo o que tu sentes nas tuas entranhas é intuição. Às vezes é apenas ansiedade com bom marketing. A intuição pode ser reconhecimento rápido de padrões que ainda não conseguiste explicar. A ansiedade também antecipa, mas tende a tratar a incerteza como um perigo e a urgência como uma prova. Hoje vamos falar disto. O trabalho adulto não é calar uma e venerar a outra. É separar sensação, história, risco, escolha antes de entregar o volante da nossa vida. Levanta-te já, faz-te ouvir. Fala. É hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, erga a tua voz. Fala, fala. Oh, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Nem tudo o que tu sentes nas entranhas é intuição. Às vezes é ansiedade, com bom marketing. Eu sei, é uma frase desagradável, daquelas que entram em casa sem limpar os pés e se sentam no sofá da tua certeza. Mas pensa comigo, recebeste uma mensagem curta. Precisamos de falar. O peito aperta, o estômago fecha, a cabeça acelera e antes de saberes o assunto, já tens a certeza quase religiosa. Eu sabia, alguma coisa está errada. Sabias? Ou será que é o teu sistema de alarme a ver duas palavras completamente ambíguas e ligar todas as sirenes, apresentando-se no departamento da intuição? Vou-te dar outro exemplo. Estás prestes a enviar uma proposta, marcar uma conversa, aceitar um convite, mostrar um trabalho. E surge um desconforto, uma voz interna que te diz: não faças isso, não parece que está bem. E tu recuas. Alívio imediato só porque tu recuaste. E depois contas a história de uma forma elegante. Segui a minha intuição. Talvez. Ou talvez tenhas seguido o medo e oferecido um cargo executivo na tua vida. Bem-vindo ao Quem Cala Consente. Eu sou Mário Portela e este é o espaço onde tentamos criar um plano para tu viveres em pleno, sem desprezar o que tu sentes, mas também sem transformar cada arrepio na espinha numa assembleia de profetas interiores. No episódio 204 falamos do corpo como o teu auditor. O corpo apresenta dados, tu interpretas e decides. Hoje damos o passo seguinte, porque um dado corporal sem contexto pode ser usado para tudo. Peito apertado pode ser perigo, claro, mas também pode ser ansiedade, entusiasmo, cansaço, café a mais ou então aquela conversa necessária que andas a empurrar com a barriga há 3 semanas. Pode até ser um sinal clínico que merece avaliação. O peito apertou. Sim. Só não enviou uma ata com a causa, o diagnóstico e os próximos passos. O corpo não vem com legendas e é precisamente no espaço entre a sensação e o significado que a ansiedade costuma montar a sua barraca. A metáfora deste episódio é um alarme de incêndio vestido de navegador. O alarme tem uma função digna: detectar ameaças. O problema começa quando ele deixa de dizer verifica se há fumo e passa a dar ordens de trânsito. Manda-te virar já, fugir, cancelar, desconfiar, responder imediatamente e, claro, ter a certeza de tudo antes que o universo feche para balanço. E como essa voz interior vem acompanhada por uma sensação forte, tu assumes que força é verdade. Só que não. Não é. Força é força. Verdade precisa de trabalho. Hoje não te vou ensinar a desconfiar de toda a tua intuição. Isso seria tão insensato como tu obedeceres a todas as tuas intuições. A intuição existe, pode ser útil, é útil e muitas vezes traduz aprendizagem acumulada que ainda não chegou a uma frase completa. Mas a ansiedade também aprende. Aprende as tuas feridas, os teus receios, as tuas perdas e os teus contextos de perigo. Depois vai usar esse arquivo para prever desastres com uma eficiência impressionante e uma taxa de falsos alarmes que preferia não colocar no currículo.
A promessa prática é sempre muito simples. No final deste episódio, vais ter um teste de 10 minutos para distinguir um sinal que merece atenção de uma história ansiosa que exige certeza e, sobretudo, para perceberes quando uma decisão pode esperar até teres mais dados. Parece pouco, mas não é. 10 minutos podem fazer a diferença entre responderes à realidade ou obedeceres ao primeiro-ministro do pânico. Porque sentir é informação, não é uma ordem. Nem tudo aquilo que tu chamas intuição é intuição. Em grande parte das vezes, pode ser apenas medo e ansiedade. Não fiques calado, o silêncio mata. A tua voz é poder, a opinião liberta. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, erga a tua voz. Fala, fala, Oh, a palavra é lei. é a tua vez. Quem cala consente. Mas vamos limpar o terreno antes de seguirmos para este bloco, o bloco do lado científico e psicológico. A ansiedade não é uma fraude. É uma resposta humana normal. Prepara-nos para o risco, aumenta a vigilância, mobiliza a energia e tenta até antecipar problemas. O problema não é ter ansiedade. O problema é quando é que esta ansiedade deixa de ser uma conselheira de segurança e passa a presidente da administração da tua vida. No episódio 70, lá atrás, muito atrás, falamos das bases da ansiedade generalizada e até da pré-ocupação. No episódio 122, lembramos que a ansiedade não é capricho, que é apenas uma resposta biológica complexa. E até no 147, levamos esse mecanismo para o território social, onde um olhar, um silêncio ou uma frase ambígua podem parecer rejeição antes de existir qualquer prova. O episódio de hoje não quer anular nenhum dos episódios anteriores. Quer fazer uma ponte. Intuição e ansiedade podem começar no mesmo sítio, uma percepção rápida, incompleta e corporal. A diferença não está numa sensação mágica que tu possas encontrar num catálogo. Há quem diga, a intuição é sempre calma, a ansiedade é sempre urgente. Era ótimo que fosse só isto. Comprávamos 2 etiquetas e colávamos uma em cada sensação e estava a vida resolvida antes do pequeno almoço. Mas não é assim tão limpo, tão geral. Uma intuição perante um perigo real pode ser intensa. Uma ansiedade antiga pode falar-te baixinho com a serenidade de quem repete a mesma mentira há 20 anos. Há pessoas que sentem medo com barulho, outras sentem-no com uma certeza fria. A textura da sensação, sozinha, não diz nada. A intuição pode ser entendida como um reconhecimento rápido de padrões. O cérebro recebe mais informação do que aquela que consegue-se explicar conscientemente. Expressões, ritmos, incoerências, experiências passadas, pequenas mudanças de contexto. Por vezes a conclusão aparece antes da justificação, e isto pode ser muito valioso, sobretudo quando tu tens experiência real num determinado domínio. Recebeste retorno ao longo do tempo e aprendeste a distinguir a certos palpites da tua vida. Um profissional experiente pode reparar que algo não bate certo antes de conseguir apontar o detalhe, e isto não é magia, é aprendizagem comprimida. Mas a qualidade desta aprendizagem é importante. A intuição tende a ser mais fiável quando o ambiente tem padrões minimamente estáveis e quando tu consegues receber retorno sobre aquilo que aconteceu. Um bombeiro experiente, um enfermeiro, um técnico ou alguém que trabalha há anos com o mesmo tipo de problema pode reconhecer sinais muito depressa porque viu muitos casos e descobriu onde acertou e onde falhou. Agora imagina uma área onde o retorno é raro, ambíguo ou emocionalmente contaminado. Relações novas, decisões únicas, aquilo que outra pessoa pensa, o futuro de um projeto novo. Aí a confiança interior pode crescer muito mais depressa do que a precisão. Ter a certeza não é o mesmo que ter treino, mas há
aqui um incómodo. O medo também reconhece padrões. Se tu foste traído, podes detectar sinais de traição onde há apenas distância. Se tu foste um dia humilhado, podes ler crítica num comentário que é neutro. Se tu cresceste num ambiente imprevisível, podes interpretar silêncio como uma espécie de ameaça. Se tu aprendeste que errar te traz castigos, qualquer decisão incerta pode parecer um precipício. Isto não significa que tu estejas a inventar sensações. Significa que o teu sistema está a usar dados antigos para prever o presente e o futuro. Os Deuses Também Morrem é o meu último livro. Já conheces? Nasceu de um sentimento que todos conhecemos, a frustração de dar o nosso melhor e sentirmos-nos invisíveis. Pedro Dias não é um herói. Ele é o eco das nossas próprias desilusões. Escrever este livro foi um exorcismo. Espero que seja igualmente intenso e impactante para ti quando tiveres o teu exemplar. Os Deuses Também Morrem, o meu último livro, agora na Amazon. Na terapia cognitiva comportamental, olhamos para o ciclo completo. Imagina que alguém demora a responder. Primeiro aparece o dado, que é o silêncio. Depois o peito aperta e o pensamento automático entra sem bater à porta. Está a afastar-se. O medo cresce. Vem a vontade de enviar outra mensagem, pedir garantias, fechar emocionalmente ou cancelar primeiro, antes que nos cancelem a nós. Naquele elegante gesto de abandonar tudo antes de ser abandonado. Age-se para acabar com a incerteza e sente-se algum alívio. Só que, a prazo, estás a ensinar ao cérebro que a dúvida era perigosa e que só escapaste porque obedeceste ao alarme. Isto é uma bela formação profissional, porque o alarme faz asneira e ainda recebe uma promoção. É assim que a ansiedade ganha autoridade na tua vida, não porque esteja sempre certa, mas porque recebe recompensa sempre que tu reduzes o desconforto através da fuga, do controlo ou da confirmação. E atenção a uma armadilha lógica: o alívio não prova que a decisão foi boa. Se tu cancelas uma conversa difícil e ficas ali mais calmito, isso prova apenas que o evitamento baixou a ativação naquele momento. Não prova que a conversa era perigosa. Se pedes garantias e recebes uma resposta tranquilizadora, o corpo pode descansar, mas pode aprender que sem garantias não consegues sobreviver à dúvida. Por isso, o alívio é um efeito, não é um certificado de verdade. Há uma expressão útil que deves manter dentro de ti: intolerância à incerteza. E isto é algo que fui aprendendo ao longo dos últimos anos. É a melhor expressão para lidar com as tuas famosas intuições. Deves ter intolerância à incerteza. Isto não é simplesmente não gostar de dúvidas. Ninguém acorda a pedir uma dose extra de ambiguidade no café. É uma tendência para tratar o desconhecido como algo insuportável, perigoso ou urgentemente resolúvel. A mente ansiosa prefere uma má certeza a uma dúvida honesta. Vai correr mal. Isto pode ser terrível, mas pelo menos parece-te uma resposta. A frase "ainda não sei" deixa ali uma porta aberta. E a ansiedade odeia portas abertas porque imagina logo que por ali vai entrar um assaltante, uma rejeição, uma doença, um monstro, uma falência e, se houver tempo, até um meteoro. A ansiedade vai fabricar certeza e tu vais chamar-lhe intuição. E depois, tu sentes um alívio por alguns segundos porque já não estás no mundo do desconhecido, estás no mundo do desastre. Curiosamente, o desastre imaginado parece mais controlável do que a dúvida real. É por isso que a urgência é um dado importante. Não prova que seja ansiedade, porque há situações urgentes na vida. Mas quando não existe perigo imediato, e ainda assim sentes que tens de decidir já, perguntar já, cancelar já, verificar já, responder já, fugir, convém investigar. Pergunta-te: estou a procurar informação ou estou a tentar anestesiar a incerteza? E isto é uma diferença brutal. Procurar informação aproxima-te da realidade. Anestesiar a incerteza aproxima-te apenas de um alívio temporário.
Também precisamos de evitar o extremo oposto. Nem tudo é ansiedade. Há de facto relações perigosas, ambientes abusivos, incoerências reais, riscos concretos e sinais que merecem atenção. Não uses o episódio de hoje para te convenceres a ficar onde não estás seguro. E não deixes ninguém usar a palavra ansiedade para desqualificar a tua capacidade de percepção. O objetivo hoje do Quem Cala Consente não é provar que tu estás errado na tua intuição, é melhorar a qualidade da tua decisão. Por isso, em vez de perguntares isto é intuição ou é ansiedade, como se tu estivesses a escolher uma caixa em 5 segundos, abranda a investigação. Começa por perceber o que é que tu sentiste exatamente e que história apareceu agarrada à sensação. Depois vais confirmar os dados e ver se eles existem de facto. Só então perguntas que a ação te protege sem te aprisionar. É menos especular do que anunciar. É menos eu sinto energias e mais eu tenho certezas. No fundo, vai produzir decisões melhores. A maturidade não está em acertar sempre na origem do sinal. Está em responder sem entregar o volante ao pânico. Palavra dita é uma batalha ganha. A voz é tua arma, usa sem manha. Hey, oh, quem cala Consente. Oh, hey, oh, ergue a tua voz. Fala. Oh, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. No início do episódio prometi-te um teste de 10 minutos. Então vamos ao plano. Não serve para decisões de emergência, porque se existe perigo imediato, afasta-te, pede ajuda, liga para quem for necessário e trata da tua segurança. Não fiques a preencher tabelas enquanto a tua casa está a arder, porque um podcast de um espertinho chamado Mário te pediu para refletir. A ideia é ter bom senso, por favor. Ora bem, o teste dos 10 minutos serve para aqueles momentos em que tu sentes uma urgência, mas não identificas nenhuma ameaça imediata confirmada. E como sempre, vou-te dar este teste de 10 minutos em 4 passos. Primeiro passo é parar o gesto e não parar a sensação. Eu explico. Durante 10 minutos, adia apenas a ação impulsiva. A segunda mensagem pode esperar. O encontro não precisa de ser cancelado já. Tu não tens de aceitar seja o que for, apenas para acabar com a pressão, nem de recusar só para te sentires aliviado. E se já pesquisaste 20 sintomas ou pediste 4 garantias, acredita, a 21ª pesquisa e a 5ª garantia dificilmente vão inaugurar uma era de paz interior. Por isso, pousa o teu gesto. Pousa a tua ação. A sensação pode ficar por 10 minutos. Não tens de a expulsar. Diz a ti mesmo, estou a sentir um sinal forte. E ainda não sei o que significa. Esta frase pode devolver-te alguma dignidade cognitiva. Reconhecer no teu corpo sem transformar desconforto em ordem. Se 10 minutos forem pouco, ótimo. Não estamos a tentar resolver a vida. Estamos a criar distância suficiente para ver um mecanismo, para aceitar que se não há um perigo imediato, pode bem esperar 10 minutos para tu pensar. O segundo passo é separar dados, história e impulso. Durante esses 10 minutos podes, por exemplo, pegar num papel e escrever 3 linhas. Na primeira fica o dado, aquilo que aconteceu, a circunstância. Não lhe dês interpretações. Por exemplo, a pessoa não respondeu há 4 horas. Na segunda linha, entra a história que a tua mente está a construir. Por exemplo, perdeu o interesse, fiz alguma coisa errada, vai abandonar-me. E na terceira linha, assumes um impulso sem maquilhagem. Por exemplo, quero enviar outra mensagem já, apagar a anterior, fingir indiferença ou desistir já. Repara no milagre modesto desta separação. 4 horas sem resposta é o dado. Abandono é de facto uma hipótese.
Mandar 3 mensagens é uma estratégia de alívio. Quando tu misturas tudo, parece-te intuição. Quando tu separas, aparece-te o processo e vês um pouco mais de verdade no que está a acontecer. E passas ao terceiro passo, fazer o teste da certeza. Pergunta a ti mesmo, o que é que eu estou a exigir saber agora que ainda não posso saber? Talvez queiras saber se esta relação vai resultar, se a proposta será aceite, se tu vais falhar, se a pessoa está chateada ou se tu escolheste bem. Talvez queiras uma garantia imediata de que o sintoma não é grave e de que nunca te vais arrepender. Portanto, pouca coisa. Só o futuro inteiro de uma só vez, autenticado e queres também com reconhecimento de assinatura. Há perguntas que pedem informação, outras pedem-te tempo, outras pedem-te avaliação profissional e outras ainda não têm garantia disponível, nunca vão ter, por muito que tu apertes o botão. Portanto, pergunta a ti mesmo, se eu aceitasse 20% de incerteza durante o dia, o que é que eu faria? Não estamos a pedir paz absoluta, estamos a treinar a tua capacidade. A ansiedade quer sempre 100% de certeza antes da ação. Só que a vida adulta raramente assina esse tipo de contratos, porque não há 100% de certeza em nada. Por fim, quarto passo, procurar o padrão e não apenas a ansiedade. Voltemos ao histórico. Pergunta onde costuma aparecer este sinal. Surge quando alguém demora a responder? Quando vais ser avaliado? Quando precisas de dizer que não? Será que é quando uma relação se aproxima ou quando tens de gastar dinheiro? Se o alarme toca em todas as cozinhas onde existe uma incerteza, talvez não esteja a detectar nenhum tipo de incêndio, talvez esteja demasiado sensível ao vapor. Pergunta o contrário. Houve momentos em que senti algo semelhante e existia o mesmo problema? Se sim, o que é que estava presente? Mas procura factos concretos. Procura incoerências repetidas. Procura mudanças observáveis. O objetivo não é desmentir o que tu sentes, é calibrar o teu alarme para que ele não toque com o simples vapor. Olá! Sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. A intuição útil melhora quando tu comparas previsões com resultados. A ansiedade prospera quando tu esqueces os falsos alarmes e guardas apenas as vezes em que uma preocupação coincidiu com alguma coisa. Portanto, faz este registro mental, não para te tornares um contabilista neurótico das tuas próprias entranhas, mas para deixares de avaliar a tua intuição apenas pela memória dramática da tua vida. Depois destes 4 passos, usa um semáforo simples. Vermelho. Há sinais concretos de perigo, ameaça, violência, fraude, risco médico, quebra clara de confiança. Protege-te. O sinal está vermelho. Procura ajuda. Procura avaliação. Aqui, a prioridade não é tolerar incerteza, é reduzir o risco. Se por outro lado o teu semáforo está no amarelo, há ali um desconforto forte. Há poucos dados e muita urgência. Não ignores, mas também não feches a tua decisão. Recolhe primeiro informação. Dá-lhe os 10 minutos. Pede-te tempo. Observa a repetição e mantém uma margem de saída. Por outro lado, podes descobrir que o teu semáforo está verde. O desconforto está lá. É um facto. O desconforto existe porque estás exposto a aprender ou sem garantias, mas os dados não te mostram perigo relevante. Avança com um passo pequeno e revê. O semáforo não vai adivinhar por ti. Estas cores vão apenas obrigar-te a distinguir o risco observado da catástrofe imaginada. E essa distinção já vai evitar uma decisão que pode ser cara na tua vida. Portanto, escolhe uma ação pequena e reversível.
Dá um passo de cada vez. Os tais 10 minutos vão permitir-te perceber se é intuição, se é ansiedade. Não precisas de decidir tudo agora. Escolhe o próximo gesto que te dê informação sem te aprisionar. Se tu sentes que deves terminar uma relação, começa por fazer uma pergunta clara. Se o impulso te manda aceitar um trabalho, pede um dia para rever condições. Se quiseres fugir de uma apresentação, prepara os primeiros 2 minutos e ensaia. Um sintoma não precisa ser ignorado nem transformado numa série policial. Pode ser avaliado. Ter 10 minutos de pausa para descobrir se é uma mensagem ansiosa. E a mensagem ansiosa pode ser escrita sem ser enviada de imediato. Até um sim automático pode esperar por uma frase bastante adulta. Preciso de pensar, respondo amanhã. Uma boa decisão não tem de apagar a ansiedade, tem de aumentar o teu contacto com a realidade, com a verdade dos factos. Este é o critério mais útil do episódio de hoje. A ação aproxima-te de dados ou apenas de alívio? Pergunta-te a ti mesmo. Porque às vezes o alívio e os dados caminham juntos e isto é bom, mas se a única função da ação é deixar de sentir, podes estar a pagar tranquilidade de 5 minutos com liberdade de 5 meses. Vá, no mini workbook de hoje, aquele que tu vais encontrar no meu Substack, como sempre, agora nos episódios do Quem Cala Consente, tu vais encontrar uma tabela de terapia cognitiva comportamental, o tal teste dos 10 minutos, um mapa de falsos alarmes e acertos e um plano, já habitual, de 7 dias para treinar esta diferença entre ansiedade e intuição. Durante toda a semana, escolhe uma situação de baixa ou média intensidade. Não comeces pela decisão mais grave da tua vida. Treina onde tens margem, porque é assim que se aprende. Para primeiro, depois separa o dado da história e do impulso. Aceita uma pequena dose de incerteza e escolhe uma ação que seja reversível. Mais tarde, revê o teu resultado. Isto não tem o brilho de uma revelação cósmica, nem parece que te traz a solução para a tua vida. Mas tem uma vantagem simpática. Funciona no mundo real, no mundo adulto, onde tu realmente tens de viver. É assim que se calibra a confiança, não através de uma certeza mística sobre tudo aquilo que tu sentes, mas através de uma relação honesta com os teus sinais, os teus erros e a realidade da vida. Vou deixar-te uma última pergunta. Se eu não precisasse de aliviar esta sensação já, que decisão respeitaria melhor a pessoa que eu quero ser? Talvez a resposta continue desconfortável, mas este desconforto não é perigo. É a calma. E calma não é garantia. O que procuramos é critério, consciência e que faças aquilo que aqui no Quem Cala Consente procuramos sempre. Encontrar um plano para tu viveres em pleno. Hey, oh, quem cala Consente, Oh, hey, oh, ergue a tua voz. fala, fala, Oh, a palavra é lei. é a tua vez. Quem cala consente. E vamos fechar o episódio. A ansiedade não é tua inimiga. É um sistema de proteção que por vezes confunde desconhecido com ameaça. A intuição também não é nenhuma santa. Pode ser aprendizagem comprimida, pode ser percepção fina, pode até ser uma pista importante. E claro, pode misturar-se com preconceito, feridas, hábitos e medos. Por isso, não tens de escolher entre viver desligado do teu corpo e obedecer-lhe cegamente. Existe um meio termo. Podes fazer uma coisa muito mais adulta. Ouvir primeiro, parar sem fugir, verificar sem inventar e decidir quando tiveres consciência das coisas. Não parece uma frase para tu tatuares no teu antebraço, é um facto, mas pode poupar-te uma decisão que pode sair de cara na tua vida. No episódio anterior, o corpo apresentou o relatório. No episódio de hoje, tu aprendeste a não confundir o alarme com um navegador. Portanto, esta semana, quando surgir aquela certeza apertada, aquela voz que diz não vás, responde, está qualquer coisa errada. Vá, dá-lhe 10 minutos, separa o que aconteceu da história que apareceu. Percebe que certeza estás tu a exigir. Procura o padrão e escolhe uma ação que te aproxime da realidade. O pânico
pode assistir, só não fica ao comando. E vou relembrar-te, porque para te ajudar, vou deixar no Substack um mini workbook gratuito deste episódio com o teste dos 10 minutos. Todos os episódios têm um mini workbook gratuito. Para tu trabalhares o tema de uma forma prática, sem misticismo de montra, sem diagnósticos de bancada e sem te entregar o volante, à primeira sensação com uma voz convincente. Vais a mportela.substack.com, subscreve, descarrega o workbook e faz o plano que te trouxe esta semana. E se conheces alguém que chama intuição a todos os impulsos que acabam em fuga, partilha este episódio com ele. Mas partilha com carinho, não lhe atires simplesmente o link como quem apresenta uma acusação em tribunal. Afinal de contas, o Quem Cala Consente está aqui para te acompanhar. Já estamos no episódio 205 e não vamos parar. E foi por aí estares em mais um episódio que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Eu sou Mário Portela. Este foi o Quem Cala Consente. Teu silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Assim, polvilhado com um sorriso. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.